Olá pessoal, muito bom dia a todas vocês que nos acompanham. Eu quero abraçar a você, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, você que parou para nos assistir, você que foi indicado, alguém te deu esse vídeo para você assistir. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você, meu amigo, que já nos acompanha, você que é pedreiro, carpinteiro, você que é zelador, segurança, polícia, você que está desempregado, você, meu amigo, que está num hospital nesse momento, num presídio, nação brasileira, povo brasileiro, nação de Arro, essa é a verdadeira nação. Vou acordar vocês e despertar vocês para sair do engano, do engodo, dessas religiões que estão enganando todos, arrancando dinheiro das pessoas, não falando do nosso Melquisedeque, querido Melquisedeque, não ensinando quem é Yahushua para as pessoas, pregando uma série de coisas para as pessoas que elas não têm conhecimento. Sabe por quê? Porque primeiro que as pessoas não se interessam em história, né? Elas não leem história, elas não gostam de ler. As pessoas, elas têm preguiça de ler. E outra coisa, porque a televisão foi criada para distrair as pessoas. O materialismo foi criado para distrair a pessoa. Juntamente com uma intenção maligna de calcificar a glândula pineal das pessoas através do flúor na água. Todo mundo bebe água. Satã é muito... Pessoal, ele era maestro do coro angelical, ele conhece todas as artimanhas lá. Então, a calcificação da glândula pineal, que eu já falei para vocês, ela impede você de ver o mundo espiritual. Tem como descalcificar, tá, pessoal? A glândula pineal. São duas coisas que você não ouve falar em lugar nenhum aí. E eu sempre falo para vocês. Glândula pineal e timo. Alma e espírito, onde o espírito reside, é onde a alma reside. É aí que você tem que dar seu foco. É por isso que quando você entra em alguns lugares aí, alguns templos religiosos, a primeira coisa que a pessoa que está lá na frente fala assim, ó, fique de pé, feche os seus olhos e abra o seu coração. Ali quer dizer, abra o seu timo. E a Escritura diz que de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Olha só como é que vai totalmente de contrário àquilo que a palavra diz. Vamos ler a Escritura sobre a continuação do mitraísmo, pessoal, adoração ao Deus Sol. Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 1 até o versículo 18. Eu vou ler só uma parte dele, mas vocês leiam tudo aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá caindo um papel aqui, que é um estudo. Ó, eu sempre sublinho o que eu vou ler. Aqui, ó. Aqui tá a idolatria, certo? Eu vou ler aqui, ó, no versículo aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó, tá vendo? Eu já vou ler aqui nessa parte aqui, ó. Vamos à leitura? Vamos à leitura. A idolatria no santuário, ou seja, dentro do templo, né? Pessoas que fazem templo aí. E ele me disse, ó filho do homem, vês tu que eles fazem, que existiam sacerdotes que cuidavam das coisas do eterno. Esses sacerdotes enganavam a todo mundo, enganavam todas as pessoas, que no fundo, eles adoravam o sol. Está escrito aqui, ó, vês tu que fazem a grande abominação que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário, mas verás de novo ainda outras grandes abominações. Ele me fez vir a entrada do átrio, e vi, eis que havia um furo na parede. E ele me disse, ó filho do homem, cava agora a parede. E eu cavei a parede, e eis que havia uma porta. E ele me disse, entra e observa as coisas perversas, detestáveis que eles fazem aqui. Eu observei, eis que diversas imagens de répteis, de animais detestáveis, e de diversos ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes em toda a sua volta.
e 70 homens, olha aqui, ó, 70 homens, aqui, ó, 70 homens em pé, com Jazanias, filho de Zapá, no meio deles. Cada um tinha na mão um incensário, fragrância de uma nuvem, e o incenso subia. E ele me disse, ó filho do homem, vês o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um de suas câmaras e pintura, porque eles dizem, o Senhor não nos vê e abandonou a terra. Olha aí, pessoal. E ele me disse, tu verás ainda maiores abominações que essa. E ele me fez vir a entrada da porta norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres sentadas e choravam por Tamuz. E ele me disse, tu vês, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que essa. Ele me fez vir ao pátio interno da casa do Senhor, e eis que na entrada do templo do Senhor, no pórtico do altar, estavam cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, adorando o Deus, adorando o sol, ó, o sol. Aí, pessoal, adorando o sol. Adorando o sol. E por que eu estou lendo isso aqui, pessoal? Por que eu estou lendo isso aqui? Você já ouviu falar que domingo é domingo do Senhor, não já ouviu falar domingo? Você sabia que o domingo é o dia da adoração do sol, do Deus Mitra? Você sabia disso? Não sabia disso não? Você que é cristão, você não sabia disso não? Então, a igreja primitiva católica, logo no início de Constantino, ela já tinha essa prática do mitraísmo, da adoração do sol. Só que ele tem que fazer de maneira velada, pessoal. Por isso hoje, quando você entra numa igreja domingo, qualquer igreja protestante aí que você entra domingo, está lá, o domingo é do Senhor. Qual Senhor que é esse domingo? Se o nosso Salvador falou que o sábado seria o sábado da redenção. Por que é levado domingo? Ah, porque domingo está todo mundo em casa. Essa é a versão. Mas você está sendo conduzido a adorar o Deus Mitra, pessoal. O mitraísmo, o Mitra, ele tem a história de Jesus Cristo, que também tem a história do Salvador. É uma cópia. Agora vocês já estão começando a entender. O Jesus é o Deus Mitra, que é a cópia de Yahushua. Mas eu tenho que falar isso aqui? Tenho. Eu tenho pessoas que não concordam. Beleza, vocês podem não concordar. Mas se você analisar a luz da Escritura, você vai ver que existe uma semelhança muito grande. Essa adoração do sol, você vê estampado em uma igreja chamada Universal. Não é Universal do Reino de Deus não, tá, pessoal? Igreja Universal quer dizer católica. Vocês sabiam disso? Que Igreja Universal quer dizer católica? É. Só que essa adoração não é de forma espontânea, é de forma velada. Pessoal. O que é velada? O que é forma velada, pessoal? Por exemplo, quando eu falo democracia, a palavra democracia, ela é uma palavra que você entende que é liberdade. Mas vai na etimologia da palavra. Vem de demo, demônios, liberdade de demônios. Então, a etimologia da palavra é muito importante, pessoal. Vocês têm que procurar, por exemplo, eu sempre falo isso para vocês. Vocês conhecem a diferença entre astronomia e astrologia? Parece que é a mesma coisa, não parece? Você sabe me dizer qual a diferença de ecologia para economia? Você sabe me falar? Você sabe me dizer? Vai na etimologia da palavra. Aí você vai começar a entender muita coisa. Porque a nossa língua, pessoal, é um complexo de informações da língua latim, que é a língua morta, porque todos os significados você tem que ir no dicionário. Toda língua portuguesa, ela foi a mistura de tupi-guarani, tamoio, latim, e derivou a nossa língua. E se você não domina esse campo, obviamente, você vai ser facilmente contornado e ludibriado. Então, esse mitraísmo já acontecia lá em Roma. E ele foi difundido ele ganhou capa nova, ele ganhou nova sofisticação. E ele hoje é aceitável pela sociedade. Só que o Criador, pessoal, ele não criou religião, pessoal. É isso que todo dia o canal DRM vem falar aqui para vocês. O Criador não fez religião.
Ele fez a salvação, é diferente. A salvação é o caminho da salvação. E o caminho da salvação não trilha por templos religiosos. O caminho da salvação não cria por penitência, por pagar promessa, não cria, porque sabe por quê? Não vai por aí. Sabe por quê? Porque senão você vai anular aquilo que ele fez por você, aquilo que ele já determinou, já está determinado. O martelo já foi batido. Mas eu através dentro do templo eu me reúno, né? Eu me reúno para orar. Mas será que a oração está sendo feita de maneira correta, pessoal? A verdadeira oração é com aquela que você faz dentro de você, ninguém ouve a sua oração. Só o seu Pai que está em secreto vai ouvir a sua oração. E Mateus, no capítulo 6, fala sobre a oração. Fala sobre a oração. E eu vou testificar essa passagem de Ezequiel para esse mitraísmo, para essa adoração, né, desse domingo, o sol de domingo, que o Criador abomina, que o nosso Rei, o nosso poderoso Criador, que você já conhece, que o nome dele materialmente é Melquisedeque, e que o nome dele, Espírito, é Iarro, que é o Espírito da criação. Por que eu falo que é Melquisedeque e é Iarro? Porque ele era o Deus dos hebreus. É o Criador do hebreu, que não pediu imagem, não pediu templo. A terra é o estrado dos pés do nosso Criador. Olha que maravilha. O céu é a palma da mão do nosso Criador, da grandeza dele. Ele não precisa de um lugarzinho para te encontrar. Ele está dentro de você. É, dentro de você. E agora? É só você fechar seus olhos. Ele está dentro de você. E ele quer falar com você. E a única maneira que ele pode falar com você é através do teu sonho, pessoal. É só no teu sonho que ele pode falar. Porque quando você dorme, quando você vai deitar para dormir, você morreu praticamente. Você lembra quando você estava dormindo, logo que você estava fazendo? Você não lembra. Ali, ele entra no teu sonho porque você está em espírito. E ali ele fala contigo. Pode ver que os grandes profetas tiveram sonhos. E no sonho foi falado, José foi falado no sonho sobre a fome que ia vir na terra. Então ele avisa, ele chama as pessoas. Ele entra no teu sonho e fala contigo. Então, quando você orar agora, você vai orar dessa maneira. Você não precisa ir para o templo para orar. Seja quem você for, seja você que está envolvido em falcatrua, você que é homicida, você que é uma pessoa que pensa em fazer mal, já fez mal a alguém, perdão é para você, meu amigo. É só você falar para ele, porque ele conhece os teus problemas, pessoal. O Pai conhece todos os teus problemas. Iarro conhece todos os seus problemas. Yahushua conhece todos os seus problemas. Eu sou um divulgador do Yahushua. Por muito tempo eu servi sem conhecer a Jesus. Chegou a doer no meu coração quando eu falava assim, poxa, eu jamais vou falar contra Jesus, porque isso foi difundido na nossa mente nos templos religiosos. Falar sobre Jesus doía minha alma. Não, Deus, mas é só uma tradução negativa, pessoal. Foi uma coisa intencional mesmo. E os judeus que estão aí hoje, eles sabem disso. Eles sabem. Você sabia que as pessoas que elas são ocultistas, elas sabem mais da verdade do que as pessoas que estão dentro das religiões evangélicas, católicas, sabe disso? É tudo estranho, né? Sabe por quê? Porque Lúcifer e Samael, o Hassatã, essa galera aí, Beuzebu, Satanás, Diabo, ó, tô falando o nome da galera toda, receber esses nomes aí horrendos, eles têm uma luta contra o ser humano, pessoal, contra todos nós. E não adianta você ficar com medo de entrar nessa batalha, não. Você tem que... Sabe o que acontece, pessoal? Nação, todos vocês têm que entrar nessa guerra. Porque se você não entrar nessa batalha, ele vai te destruir mesmo, porque ele não é bom, pessoal. Ele não é bonzinho, ele não gosta de você.
Ele não gosta da sua família, ele não gosta dos seus filhos, ele não gosta do seu trabalho, ele não gosta de você. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu não venho aqui para a rede social brigar com o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o padre, ou o pastor. Não venho aqui brigar contra eles, não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. E nem queria que você, pregando agitação, nada disso. Eu venho aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu venho falar para a casa perdida de Israel. Até esse nome blasfemos aí, se eu não falar Yahushua, vocês não vão entender. Então eu tenho que falar para a casa perdida. Para as 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo e para os gentios. E agora você está entendendo quem é gentios. Antigamente eu pensava que eu era gentil, sabia? Eu via assim na Bíblia e falava, pô, eu sou gentil. Não, eu não sou gentil. Eu sou um descendente dos hebreus. Eu sou um descendente da tribo de Arrodá. Você talvez aí seja, você que está na favela, você que está morando aí nas invasões, na Bahia. Estive lá, ama a Bahia, ó. Um beijo para a Bahia. Um beijo carinhoso para Minas Gerais. Pessoal aí de Belo Horizonte. Pessoal aí lá de Iturama, lá no sul da Bahia. Triângulo Mineiro lá. Ah, rapaz. Na época que eu viajei muito por esses lugares. Vocês aí do Maranhão, né, os maranhenses, Praia de Olho d'Água, esse Brasilzão, Curitiba, né? Os curitibanos, enfim, os amazonenses, né? Pessoal, a todos vocês que estão nessa nação brasileira, de alguma forma vocês são descendentes daqueles hebreus que saíram lá do Egito. E nós temos história para provar para você. Você sabia que nós temos história? Nós temos a história, temos livros que provam isso. Além da Bíblia ratificar isso. Porque o povo não sumiu, pessoal. Os hebreus não foram extintos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pensa que os hebreus foram extintos. Não foram extintos. Eles hoje estão aqui, falando com você. Resgatando a nação. A nação que vai adorar ao nosso Pai Yahweh, que vai reconhecer em Melquisedeque, que foi ocultado para todos vocês, hebreus. Aquele Melquisedeque que abençoou a Abraão. Melquisedeque que abençoou Abraão. Ele vai ser enaltecido agora, porque a história dele não vai se calar mais. A história dele não vai se calar mais. E o Atalaia, você já ouviu falar do Atalaia? O Atalaia, ele vai gritar. E vocês estão sendo tocados. Vocês estão sendo motivados, imbuídos pela força do Espírito da criação. A sair num grande êxodo. Todos farão o grande êxodo. O êxodo vai acontecer, pessoal. Que legal. O êxodo vai acontecer. O êxodo já está acontecendo, viu, irmãzinho? O êxodo já está acontecendo. O êxodo está transformando vidas. E Yahushua, o Rei dos Reis, vai receber você, meu amigo, que andou pelo mitraísmo, que andou pela religião, e agora você vai acordar como aquela missão dos discípulos. Eu me emociono, pessoal. Aqueles discípulos que começaram o trabalho continua, pessoal. A luta continua, companheiro. E ele está querendo acordar a nação brasileira. Nação, vocês vão saber a origem de vocês, pessoal. Quem vocês são. Eu quero acordar vocês. Eu quero acordar. E quando vocês acordarem, gente, quando esse Brasil acordar, quando essa América do Sul acordar, América do Norte acordar, uma nação se levantará, um povo santo se levantará. Não para guerrear, pessoal, porque essa não foi a missão de Yahushua. Não foi criar guerra, apesar dos romanos acharem, né? Inclusive
tem uma história que eu nem ia falar sobre isso, mas eu já vou entrando nessa história aqui. Por que Judas, as pessoas fazem um crucifixo? Claro, ele errou, ele errou, Judas errou. Mas Judas, pessoal, ele estava pensando que o Yahushua, ele vinha para fazer um grande exército armado para destruir Roma e destruir a Grécia. E que as ofertas que eram dadas no gasofilácio, que eram dadas, né, que eram arrecadadas, também o Messias nem falava de oferta, falou da viúva pobre pela intenção dela. Mas ele pregava mais a redenção das pessoas, o ano aceitável do Senhor. E ele achava que ele vinha para guerrear, mas não era. O rei, o grande rei, ele não conquista na força. Nós temos os militares, sabem, num estudo que eles têm, eles têm que fazer o cais, né, que é um aperfeiçoamento, né, quando o praça sai de soldado, de cabo, ele faz o cais para ele embarcar numa uma hierarquia militar. E lá ele tem que aprender sobre normas e regras, né, sobre regras. Então, quando as pessoas elas começam a aprender, né, sobre as regras, né, que tem a nossa sociedade, ela começa a ter um novo patamar, uma nova mudança de vida. Então hoje, né, eu estou falando de praça, hoje na sociedade também é assim. Vocês estão acordando agora, mas não para uma guerra de armas, de faca, não. A guerra que vai ser, vocês vão se preparar, a guerra vai ser interna contra o seu velho homem, e a preparação para esse rei que virá. Esse rei está vindo, o rei está voltando. E ele quer encontrar o povo dele. Eu sou a pessoa responsável para chamar o rei, os súditos do rei, o povo. O rei vai te escolher, tá? O rei já te escolheu. O rei está te chamando. Pessoal, esse é o canal DRM, é o canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. Não tenho igreja que eu sigo não, tá, pessoal? Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos livres para adorar o nosso Criador. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever e de divulgar, porque vai ser divulgado, pessoal. Em breve, muito breve, todos irão ouvir falar sobre o canal DRM, sobre Yahushua, sobre Yahu, sobre Melquisedeque, a nação. E aqueles que o aceitar, fará de você pessoa grande. Pode ter certeza disso. Forte abraço. Bom dia. E nós voltaremos. Segundo vídeo hoje. Sejam abraçados, pessoal. Sejam abraçados pelo nosso Criador. Um bom dia para todos.